Olá a todos! Bem-vindos ao Andviscast. Bom dia, bem-vindos à Blind Sports TV, o primeiro canal stream dedicado exclusivamente à divulgação e promoção do desporto para pessoas com deficiência visual. Na Blind Sports TV queremos contar histórias, inspirar pessoas, mostrar talento, queremos dar voz. E é neste sentido que surge o Andviscast. Mais que um conjunto de entrevistas, pretendemos que as pessoas partilhem as suas experiências, as suas motivações, os seus anseios e preocupações no caminho de uma sociedade mais inclusiva, mais justa e mais acessível. Hoje tenho comigo a doutora Sónia Esperto, do INR, um parceiro importantíssimo neste projeto, em parceria com a Andvis, Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Visual. A doutora Sónia tem mais de 20 anos de experiência na função pública, onde desempenhou papéis desde o desenvolvimento de legislação, implementação e avaliação na área da deficiência, da inclusão e do desenvolvimento social, sendo assessora em várias secretarias de Estado, passando também pelo Instituto da Segurança Social e a Casa Pia de Lisboa, e é atualmente presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação. Sónia, muito obrigada por aceitar este convite. E para as pessoas lá em casa que nos estão a ouvir, o que é o INR, o que é que faz, quais são as políticas atuais que está a implementar? Então, o INR é um organismo da administração pública que tem a principal missão promover os direitos das pessoas com deficiência. E só por si só é uma missão muitíssimo importante. A missão mais importante do que qualquer organismo público tem é, de facto, defender e promover os direitos das pessoas, todas as pessoas, e nós trabalhamos diariamente para que os direitos das pessoas com deficiência possam cada vez mais ser reconhecidos e que as pessoas com deficiência tenham acesso aos mesmos. Por isso, temos uma função muito importante de cooperação e colaboração com as organizações não governamentais das pessoas com deficiência. São mais de 300 associações, organizações de âmbito nacional e de âmbito local que desenvolvem no seu território um trabalho de proximidade com as pessoas com deficiência e suas famílias, e nós apoiamos-la através dos programas de apoio ao funcionamento, dos programas de projetos, de apoio a projetos, para que as organizações estimulem e façam chegar a informação e para que possam ajudar as pessoas com deficiência a ir mais longe naquilo que é o que desejam. Mas também temos mais do que objetivo, uma atribuição que tem a ver com a coordenação daquilo que são as políticas públicas que envolvem mais do que um ministério, não é? Mais do que uma área. Por exemplo, estou a dar um exemplo no âmbito do sistema de atribuição de produtos de apoio, que é um sistema tão denso no sentido de, para chegar até às pessoas que precisam na atribuição daquilo que são os produtos de apoio para a sua vida, são atribuídos pela área da educação, da segurança social, da saúde, também o IFP, para aqueles que são os produtos de apoio do trabalho, e o INR tem a função de coordenar a ação no que diz respeito aos produtos de apoio. Isto é para dar um exemplo do que é específico. Nós somos um organismo que tem um grande objetivo e o desafio diário é sermos facilitadores da ação dos diferentes serviços das diferentes áreas, não só governamentais, não se trata aqui de governos, trata-se de serviços públicos, da educação, da saúde e das outras áreas, em prol das pessoas com deficiência. Dir-me-á, é simples, fácil e acessível, nem sempre. Umas vezes e é muitíssimo bom, outras vezes é um caminho que é uma maratona. Nós estamos a falar de desporto, é uma maratona
que, como todas as maratonas, nós começamos com uma cadência e depois temos que ser resilientes também para aguentar aqueles quilómetros ali mais difíceis e depois, de facto, ter o ânimo e a motivação para conseguirmos chegar à meta. E se conseguirmos chegar à meta em primeiro lugar, que excelente exemplo que nos deu agora, não é? Trabalhar realmente com muitas pessoas é complicado por vezes, não é? Requer, como disse, muita capacidade de adaptação. Mas resumindo, para quem está lá em casa, quais é que considera que sejam as prioridades neste momento do INR? As prioridades do INR é efetivamente chegarmos mais próximos das pessoas com deficiência. A minha grande missão, enquanto presidente deste instituto, é que as pessoas com deficiência tenham, naquilo que os serviços que o INR disponibiliza, possam ter o melhor do melhor. Ou seja, sei que é um desafio, porque somos todos humanos, não somos um organismo perfeito, somos pessoas... Mas é servir com excelência. Mas é servir com excelência, ter sempre esse grande objetivo último, essa luz, essa candeia que nos ilumina em tudo o que fizermos, fazermos o melhor e prestarmos o serviço de excelência para as pessoas com deficiência. Este é o grande objetivo, seja através dos nossos serviços mais diretos, no balcão de inclusão, no atendimento telefónico, através das candidaturas aos projetos a que nós temos disponível, seja através de uma denúncia, de uma queixa que é colocada aqui no INR, seja através daquilo que as organizações podem disponibilizar e que nós ajudamos a viabilizar. Nós queremos muito queremos ser palco para as organizações não governamentais, porque na consciência que, dando palco às organizações não governamentais, ao trabalho que fazem com as pessoas com deficiência e também às organizações que são de autorrepresentação, estamos de certeza absoluta a apoiar aquilo que são as necessidades e a promover aquilo que são os direitos das pessoas com deficiência. É uma área muito sensível, não é? Esta questão da colaboração torna-se fundamental. É. E como é que vê, há realmente mudanças positivas na inclusão em Portugal? Podes falar um bocadinho sobre isso? Sem dúvida que há. Nós ainda assim, apesar de considerar que o grande desafio que nós temos, e este é também o grande desafio do INR, mas é um desafio coletivo com toda a sociedade portuguesa, que é nós reforçarmos a cultura de inclusão. Nós temos que cada vez mais perceber, todas as pessoas devem perceber, devem ter um entendimento, por isso nós temos que chegar cada vez mais próximo de cada um, para podermos explicar que a inclusão diz respeito a todos nós, não diz respeito apenas às crianças, aos jovens, aos adultos com deficiência. A condição de deficiência é uma característica que alguns seres humanos adquirem ou nascem, mas não define ninguém enquanto ser humano. Uma pessoa com deficiência é uma pessoa com caráter, com valores, com feitio, com personalidade, como qualquer outro ser humano, e é disto que nós estamos a falar só de características, e é esta simplicidade que tem que chegar a todas as pessoas que interagem na comunidade, lá fora na rua, perceber que a condição de deficiência é uma característica, como eu tenho óculos ou lentes, e a evolução que houve na mentalidade é positiva. Hoje está, desculpem, entre aspas, o normalizado, e qualquer família em Portugal tem consciência já entrou na casa de todos nós o facto de existem crianças com deficiência, a educação inclusiva é o melhor, que nas escolas existem meninos, muitas vezes nas famílias portuguesas, e de certeza que quem nos está a ver e a ouvir
se identifica com estas expressões dos filhos chegarem em casa e dizer: eu tenho na sala um menino que não vê, ou um menino que não fala como eu, ou um menino que anda em cadeiras de rodas. Ou seja, já entrou pelas famílias, por causa das famílias, esta questão da deficiência e das crianças estarem em casa, na escola, desculpem, já começam a ocupar o espaço, a questão da evolução também da lei do trabalho das cotas faz com que também já muitos de nós tínhamos, independentemente da relação que tínhamos com esta área de trabalho, começamos a ter colegas com uma característica de deficiência, e isso por si só é muito importante. Depois, do ponto de vista da evolução legislativa que em Portugal houve, é muitíssimo boa. Eu estou a dizer isto porque eu sou uma defensora desta missão. A missão da inclusão é uma das minhas missões de vida, e digo isto não só pelo meu entusiasmo, mas naturalmente nós olhamos para as questões com um copo meio cheio ou vazio, ou podemos olhar para as situações como uma oportunidade ou como uma desgraça. E eu vejo sempre tudo como uma oportunidade de melhoria, de concretizar, de fazer acontecer, porque acho que é mais fácil nós estarmos assim na vida. E por isso lhe digo que, do ponto de vista da observação que eu faço ao longo dos anos, Portugal tem feito um trabalho notável do ponto de vista da legislação que temos produzido para a inclusão, para não só a educação, no âmbito dos benefícios da proteção social, até mesmo no desporto. Todos os serviços, e o nosso Instituto tem sido um parceiro ótimo, é assim que eu faço essa avaliação. No âmbito do desenvolvimento do desporto, quer no apoio às federações, quer com o IPDJ naturalmente, que é o nosso parceiro de excelência nesta matéria, mas isto para dizer que, do ponto de vista dessa evolução, nós temos um desenvolvimento muito a par com aquilo que se faz de melhor na Europa, sendo que alguns países europeus estão atrás, muitos deles atrás daquilo que Portugal tem feito. Mas há uma coisa importantíssima que falta a fazer. Importantíssima. Que é o quê, na sua perspectiva? Que é nós termos uma mentalidade de inclusão, uma cultura de inclusão que, se me permite, de uma forma mais coloquial dizer, que beba café todos os dias connosco na rua, no quiosque, no café. Com isto eu quero dizer que no cotidiano, naquilo que é mais simples, as nossas atitudes mais simples no dia-a-dia, estejam lado a lado com a inclusão. Que falar de inclusão deixe de ser para sempre uma questão especial ou uma questão que seja da sensibilidade de alguns. Que qualquer pessoa, independentemente da sua condição, independentemente da sua relação com alguma situação de deficiência, independentemente da idade, possa ter uma abordagem e ter uma cultura de inclusão que aproxime as pessoas com deficiência da ocupação do espaço público, da relação, de ter interações significativas. E isto, dizer significativas, não é uma palavra bonita. Ter relações significativas é estarmos a ocupar o espaço público, na rua, e podemos interagir com todos aqueles que nos interesse ou tenhamos necessidade de interagir sem qualquer constrangimento, sem qualquer dificuldade.
Eu diria que este é um desafio não apenas para a inclusão. Por isso também diria que através da inclusão nós conseguimos chegar a uma sociedade mais tolerante e mais empática para com todos. Porque todos nós podemos, a qualquer momento da vida, ter uma fragilidade, uma vulnerabilidade mais acentuada e vivendo numa sociedade que tenha estes valores e que tenha uma cultura de interação desta forma, vamos todos beneficiar e vamos sentir que esta vulnerabilidade não é tão grande quanto nós na nossa cabeça podemos a conceber. Este é o maior desafio que eu identifico. Estou até um pouco emocionada porque concordo plenamente com o que está a dizer, não é? Precisávamos que realmente cargos políticos tivessem toda esta visão e que a sociedade de uma forma geral pensasse assim. Porque se nós colocássemos os óculos da empatia, tudo seria muito mais fácil. Portanto, é com grande gosto que eu ouço falar. E quem é que é a Sónia? Como é que a Sónia chega a este percurso tão ligado à inclusão? Sim. Eu chego com uma menina de 20 e poucos anos que está a tirar o curso de serviço social, porque eu sou assistente social de formação base, com muito gosto, e vou estagiar numa instituição que é a CERCE Lisboa. É sempre a minha instituição berço, ainda que já não trabalho na CERCE Lisboa há 25 anos. Por acaso agora comemoraram os 50 anos, tive o gosto de estar lá e de rever muitas pessoas e alguns jovens, que já não são tão jovens, não é? Como eu, mas o espírito é sempre jovem. Mas dizer o quê? Dizer que sim, foi aí que despertou o interesse. Havia o único estágio nessa altura que era para trabalharmos com as famílias no âmbito dos processos de interdição e inabilitação, onde lá vai isso, já não há nada dessas questões, mas foi para isso. E eu lembro-me que nunca mais me afastei desta área. Eu vou dizer, foi mesmo amor. Eu perguntar isso, o que é que mais a motiva ainda hoje? Não é? É que o fala amor. com tanta paixão. Sim, é o amor que eu tenho por esta... Eu vou confessar aqui um segredo. Eu tenho uma interação, uma relação com as pessoas ao longo do meu percurso, de uma aprendizagem muito grande. E aquilo que eu guardo para mim e o que me alimenta e nutre e até que me motiva todos os dias no trabalho que eu faço, independentemente dos sítios dos projetos profissionais que eu já abracei, é efetivamente a relação que eu tenho ou as relações de vinculação que eu fiz com quem eu já trabalhei, que me deram o privilégio de eu fazer parte do processo de empoderamento das suas vidas, das escolhas das suas vidas, e o segredo está aqui, onde eu aprendi muito mais do que de alguma forma apoiei. Aprendi tanto. Mas é preciso ter uma grande sensibilidade também para ter essa perspectiva. Acredita nisso? Ou como é que vê que essa sua experiência pode passar para outras pessoas? Essa sua energia quando fala desta temática? Aquilo que é o que eu tento passar, nem sempre consigo passar da forma que contamine positivamente, porque sou uma mulher que vive que trabalha por amor. Não tenho problema nenhum em utilizar esta palavra, com todo o significado que ela tem, porque integra em mim um bocadinho uma missão. A Sónia, que está aqui à sua frente, é uma mulher que parte da sua vida se cumpre através de uma missão. Eu hoje, com 50 anos, tenho isso muito claro em mim e por isso não tenho problemas nenhuns e é um gosto até de fazer esta partilha. Parte de mim, enquanto pessoa que sou, cumpre-se
ao serviço de uma missão que eu considero que é maior do que eu, e que é na relação com os outros que acontece, às vezes de uma forma mais empolgada, sempre de uma forma muito vibrante, porque é aquilo que me caracteriza, mas sempre na relação. Eu considero que a relação com os outros, a relação que eu possa ter e a qualidade da relação que eu possa ter com os outros faz a diferença em qualquer contexto. A questão da condição da deficiência, estarmos aqui a falar na questão da inclusão, para mim não é o diferencial. Porque, como eu já lhe disse, para mim, na minha concepção, a condição de deficiência é uma característica, como eu sou míope e que agora não está visível porque tenho lentes de contacto, ou como eu tenho outra característica qualquer, sou falador, por exemplo, tenho uma gargalhada simples, são algumas características minhas. O que diferencia é a relação, a qualidade da relação que nós estabelecemos é que faz com que o outro possa tirar o melhor de si. E esta é uma chave no trabalho na inclusão, é uma chave que tudo muda no trabalho com pessoas com deficiência. Porquê? Porque na sociedade esteve durante muito tempo normalizado uma coisa, ou seja, que nós chamamos dos preconceitos, os preconceitos que existem não só na área da inclusão, em relação à deficiência, em relação a muitas outras coisas que não nos acabo agora aqui de estar a falar, mas é uma característica da sociedade rotular, ter estereótipos, nós funcionamos por grupos, e muitas vezes isso dificulta aquilo que para mim, em algumas pessoas eu consigo perceber e a minha paixão nesta área veio através da deficiência intelectual, também estamos a falar de mim, acho que posso confidenciar isto. Porquê? Porque eu identifico uma generosidade que vai à essência daquilo que o ser humano tem como característica. E são pessoas que não têm nenhum problema em demonstrar essa generosidade, independentemente do contexto adverso que possa estar. E quando eu digo contexto adverso é do ponto de vista da relação. Claro que há pessoas que têm alguma reserva, têm mais timidez, mas eu identifico isso, e eu identifiquei isso desde há 20 e muitos anos atrás. E isso foi o que me captou. A intervenção na área da deficiência captou-me e eu fiquei captada, e a partir daí, independentemente de ter trabalhado noutros projetos não tão ligados e noutros serviços não tão ligados à área da inclusão, estava sempre lá. E eu sentia-me sempre que estava ao serviço, sempre que eu pudesse fazer alguma coisa que agregasse, que apoiasse, que fizesse, que facilitasse algum trabalho na área da deficiência, que fosse ajudar as pessoas com deficiência, não do ponto de vista assistencialista, mas eu não tenho qualquer preconceito, porque eu acho que todos os caminhos são bons desde que promovam os direitos das pessoas com deficiência. Eu não me meto em caixas, sabe, de dizer, não se pode falar. A linguagem, de facto, tem que ser atualizada, porque estas matérias vão ter todas uma evolução, mas nós se nos colocarmos em caixas, muitas vezes atrasamos o nosso caminho para chegar à meta. A mensagem tem que ser com o coração e não propriamente com as palavras e com os Exatamente. conceitos. E que mensagem tão importante e tão impactante que nos deixa aqui. Lembra-se assim de alguma história em particular que quisesse partilhar connosco e que lhe criou impacto? Eu tenho várias histórias, muitas, porque privilegio sempre, como já disse, a relação, e nestes processos há coisas que são únicas e individuais. Lembro-me
Olha, lembro-me na Cerci Lisboa, já estava a trabalhar numa das valências que hoje é o Espaço da Luz, que na altura já era muito à frente daquilo que era o trabalho que se fazia, e eu estava como técnica sou assistente social, entrei assistente social e acumulava com a função de técnica de acompanhamento nas experiências de trabalho no contexto. E aí os jovens experienciavam muitas situações com ansiedade no início, do começo, de fazer coisas, e eu vou-lhe dizer, tinha uma jovem adulta que nos escritórios da Salvador Caetano começou a sua experiência de trabalho. A sua grande ambição era ser secretária de um engenheiro que trabalhava na Salvador Caetano. Deslumbrava toda aquela atmosfera do secretariado, da secretária que entrava, senhor engenheiro, quem é que entrou, conduzir as pessoas para as reuniões, para falar com ele e tudo mais. Mas o lugar que havia vácuo era arrumar peças no armazém, com uma equipa também ótima. E eu admiro o percurso e a possibilidade de ter acompanhado aquele percurso, que haviam tarefas definidas, e a Cláudia houve uma determinada altura que ela tinha que varrer uma parte do armazém. Fazia parte do treino de competências, para além de outras coisas. E eu ia lá, falava com as pessoas, não é? No âmbito do trabalho que tinha a fazer, e também estava com ela lá no posto, e ela mostrava-me que não queria fazer aquilo, não gostava, queria, porque fugia para ir para o pé da secretária do engenheiro. E lembro perfeitamente de umas vezes ter uma conversa mais assertiva e dizer: Cláudia, mas o teu trabalho é este, há estas tarefas a cumprir e tu tens que cumprir. Depois, ao longo do tempo, quando tens isto tudo concluído, podes ir para o pé da senhora, já não sei o nome da secretária. O que é facto é que a vontade do querer, e é esta a mensagem que eu quero deixar, a ambição da Cláudia foi tanta que efetivamente ela conseguiu, ela fez aquilo que tinha que fazer, mas ela conseguiu, e ela foi promovida naquela experiência de trabalho, o que foi também uma promoção no âmbito daquilo que são as suas competências, porque teve que ali gerir as frustrações, mas depois passou a ser ajudante da secretária, a mandar faxes, na altura eram faxes, que hoje em dia ninguém sabe o que é isso, mas pronto. Mas isto para lhe dizer que o exemplo de resiliência, de aprendizagem, de gerir a frustração e mais, e a vinculação que tivemos as duas, no sentido de muitas vezes ela mostrar-me que estava nervosa, ansiosa, querer que eu ficasse ali e eu ter que ir embora, muitas vezes aqui dentro com o coração apertado, e permitir que ela também crescesse. Essa foi uma das primeiras das coisas que eu me lembro até hoje. De facto, as coisas que mais me custava era estar ali naquele apoio ao processo, e vais conseguir, porque eu sei que tu vais conseguir. Eu olhava-lhes sempre nos olhos, e eles para mim mesmo, porque estou-me a lembrar de outras situações, e eu disse: tu vais conseguir, eu acredito em ti e tu tens que acreditar em ti, tu vais conseguir. À tarde nós vamos falar sobre isto e tu vais ver que vais conseguir. E ela com receio, e eu estou a falar de uma coisa muito específica, muito única, que se calhar os telespectadores vão achar pouco importante. São muito importantes, até porque está a focar, mais uma vez, ao longo do seu discurso, que o importante não é focarmos as diferenças, é focarmos as competências, é o que podemos aprender também, não é? Portanto, agradeço muito ter partilhado uma história tão pessoal. O que é que, e já estamos mesmo na reta final, o que é que vê, como Sónia, como pessoa e como profissional, que realmente ainda podemos fazer mais pela inclusão?
Eu considero que nós podemos fazer mais e sempre mais. E eu também considero outra coisa e acredito nisso porque é aquilo que vejo. Não considero que nunca vamos ter todo o trabalho feito. Esse é um primeiro ponto. Do ponto de vista daquilo, e para ser muito pragmática, porque é uma das áreas também de trabalho que considero de extrema importância e que nós, INR, também temos que facilitar e cada vez mais pensar em projetos e em termos de criatividade para fazer chegar através do nosso trabalho e em parceria, porque nós não fazemos nada sozinhos, não vale a pena. Os grandes projetos estruturais da sociedade são sempre feitos em parceria e em colaboração. Sempre. Aqueles que impactam a sociedade são sempre projetos, são sempre iniciativas que têm a capacidade de agregar parcerias. E isso é no âmbito das acessibilidades. Eu não poderia deixar acabar esta nossa conversa sem dizer isto, porque até já me estava a faltar. E é a acessibilidade em todos os aspectos, a acessibilidade física, o comportamento, a atitude. Eu considero até que as nossas atitudes e os comportamentos diários vão agregar também naquilo que é facilitação do desenvolvimento da obra física, da acessibilidade física, quer no edificado, quer no espaço público, porque a legislação já existe há muito e, efetivamente, os obstáculos ao seu cumprimento vêm, na maioria das vezes, na verdade, é quem tem que cumprir a lei, olha sempre na perspectiva qual é a forma que eu vou dar aqui, fazer uma circularidade para não ter que cumprir a norma ipsis verbis, ou seja, naquilo que é a essência da norma. E quando assim é muito mais difícil. É muito difícil. E isto é um indicador que, para mim, é um indicador que comunica comigo o quê? Comunica comigo que é preciso nós termos uma ação mais concertada naquilo que é a mudança das atitudes das pessoas, porque as pessoas, antes de serem profissionais, antes de exercerem o papel nos vários organismos públicos, privados, não vamos dizer que isto é só uma responsabilidade dos organismos públicos, não, porque é uma responsabilidade de todos, e independentemente do papel a que cada momento ocupam. Por isso, a atitude de demonstrarmos e de, na prática, no dia-a-dia, percebermos que termos tudo acessível vai nos facilitar a vida a todos. O envelhecimento da nossa população é objetivo. Não podemos esquecer. Não são só as pessoas com deficiência, Exatamente. cada vez mais ocupam o espaço público e bem, mas nós vemos pessoas com mobilidade condicionada, como os mais velhos, que muitas vezes há dias e dias que não saem de casa porque não têm a acessibilidade, ou seja, isto afeta a todas as pessoas. Só quando nós temos uma situação de saúde, até que temporariamente ficamos impedidos de nos circularmos e de nos mexermos como habitualmente nos mexemos, aí é que nós damos o valor, ou seja, do ponto de vista da acessibilidade, do comportamento, da atitude, é essencial, é a vanguarda que nós temos que agarrar, é a bandeira que temos que agarrar, mas não é a bandeira como eu estou agora aqui a falar consigo, porque ninguém lá em casa vai perceber o que é a acessibilidade através da comunicação e da atitude e do comportamento assim. Se calhar muitos vão se ficar a interrogar do que é isto, mas agora toda a gente fala disto. O que é isto? É fazermos projetos, termos iniciativas no espaço público que demonstrem a todas as pessoas, independentemente das suas características, o que é termos uma atitude que seja acessível. E essa atitude acessível está ao alcance de qualquer pessoa.
Eu posso ver, eu dou um exemplo lá para casa para que consigam perceber melhor. Numa atitude acessível, eu, por exemplo, vejo uma pessoa cega que está a passar ou a querer passar a estrada para o outro lado. Eu, em vez de agarrar no braço da pessoa e dizer eu ajudo-a e puxar a pessoa e com o ímpeto estão a fazer o seu melhor, mas é com o ímpeto de ajudar a passar a estrada para a pessoa com deficiência, para a pessoa cega não ser atropelada. Aquilo que há a fazer, a atitude acessível é, se eu sinto isto e bem, que é uma coisa positiva, é depois a seguir dirigir-me à pessoa cega e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, precisa de ajuda para atravessar a estrada, posso ajudar de alguma maneira? E depois fica no livre-arbítrio da pessoa cega, que é uma pessoa, um ser humano empoderada dos seus direitos, capaz de dizer, tomar decisões e de também tomar, exato, e de escolher, dizer muito obrigada pela sua gentileza, não, eu vou sozinha, ou tenho o meu cão guia, ou tenho a minha bengala, ou que lhes interessar dizer, ou dizer que bom, muito obrigada, vou aproveitar a sua ajuda. Então, de que forma? E isto é o diálogo. E nós, não é? A outra pessoa diz, então de que forma é que eu posso ajudar? Não é logo agarrar, porque podemos estar a ser evasivas. E lá em casa têm que perceber que é de coração, querem ajudar, mas imaginemos nós que alguém nos agarrasse pelo braço e nos levasse... Invadir o nosso espaço, invadir o nosso espaço. Então, e de que forma é que eu posso ajudar? E a pessoa cega dirá, olha, agarro-me, então deixa-me que eu agarro no seu braço, assim, vai à frente, pronto. E há uma conversa ali que se estabelece. E em poucos segundos, é ajudado, e nós todos os dias precisamos de ajuda, e a outra pessoa, nesta interação, fica a saber um bocadinho mais. Este é um exemplo de uma atitude acessível. Aliás, há muitas teorias que dizem que a maior forma de realização é exatamente ajudar o próximo. E obrigada por este exemplo, porque diz-nos muito diretamente, não é? A Associação Andvis promove o desporto para pessoas com deficiência visual e realmente é aquilo que fala, não é? Inclusão e acessibilidade são para todos. E se nós nos lembrássemos mais vezes disso, provavelmente tudo seria um pouco mais fácil. Eu tenho ainda que dizer outra coisa. Só uma frase. O desporto é tudo. As pessoas com deficiência que estejam lá em casa a ouvir, pratiquem desporto, vão à sua comunidade, às federações que existem, aos clubes de desporto, desportivos que existem na comunidade onde vivem e procurem saber se podem praticar algum desporto, se o clube não for acessível, se as pessoas não estejam disponíveis para esta matéria. A questão é, estão a fazer caminhos, estão a abrir portas e informem o clube então que podem contactar o Instituto Nacional para a Reabilitação, que nós encaminharemos, não somos também doutos na área de desporto, mas encaminharemos para as entidades que melhor podem explicar como é que o clube desportivo de uma determinada comunidade pode desenvolver atividades esportivas adaptadas, porque o desporto, a inclusão, é trabalhar a autoestima, a valorização não só da pessoa, cria projetos de vida. O desporto é uma forma de inclusão daquelas mais completas que existem e por isso muito obrigada também pelo vosso trabalho. Desculpe, mas eu não podia deixar de dar este reto lá em casa. Gostamos de dizer que o desporto é talvez a maior forma de inclusão, não é? Pela emoção que se associa ao próprio desporto. Portanto, obrigada por ter referido isso. E para terminar, queria deixar uma questão, que é, se tivesse a possibilidade de todo o planeta ouvir, de deixar uma mensagem, não é? Em outdoors, televisão, rádio, o que é que a Sónia diria ao planeta Terra? Ao planeta Terra diria que o maior valor da humanidade é a diversidade.
e se tivesse uma varinha de condão, depois desta frase, ofereceria uma experiência positiva a todos os seres humanos que ocupam o planeta Terra, uma experiência positiva na relação com a diversidade e, concretamente, com as pessoas com deficiência. Que boa forma de terminarmos. Obrigada pela sua mensagem. Queria deixar aqui a nossa mascote, é uma íris, é um felino. Ai, adoro! Portanto, a cauda serve para representar a parte da deficiência visual, não é a bengala, mas também ela sai, pode fazer umas vendas para o goalball, para uma raquete, para jogar no showdown. Portanto, ela representa, digamos assim, as modalidades da nossa federação. E tínhamos aqui também uma bola de goalball, que neste momento representa o nosso fair play em relação à prática desportiva, que é algo que também nos guia de forma muito importante, a ética e os valores no desporto. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um gosto. E para quem nos está a ouvir lá em casa, por favor, subscrevam o canal da Blind Sports TV. Queremos dar voz, mas acima de tudo queremos contar histórias que inspirem. Blind Sports TV and Viscast, ver com o coração e contar histórias que realmente criem impacto. O meu nome é Márcia Ferreira, até breve. Espero-vos no próximo episódio. Mas primeiro, subscrevam o nosso canal.